Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do DiretaCast. É um novo episódio, mas com um parceiro que já esteve conosco gravando o terceiro episódio. Hoje, com uma renovação de assuntos, trouxe o Júlio Nogueira. Júlio, seja muito bem-vindo. Vem compartilhar mais conteúdo, mais sapiência aqui no DiretaCast. Então, aproveite agora esse começo de episódio, já convide as pessoas para acompanhar o trabalho do Júlio Nogueira, pode ser? Pode ser, lógico, Marcela. Obrigado pelo convite mais uma vez e estar aqui. E estou super à disposição para a gente falar desse mundo da venda direta que tanto aí eu participei e participo até hoje. O Júlio tem repertório para vários podcasts, né? Tenho. Pode ter certeza que me emociona toda vez de falar desse mercado, desse segmento aí. Então tem muita coisa para falar. Ótimo. Júlio, a gente vai começar por uma coisa que a gente falou lá no terceiro episódio, mas que pode ajudar muito o empresário que está olhando para a gente, está entendendo este cenário da venda direta e como a venda direta pode ajudar o negócio dele. E eu lembro que você falou muito dos aprendizados que você teve no México. O México tem uma particularidade de aceitação da venda direta e até estruturação. E a gente vai falar sobre isso, esses aprendizados que você trouxe até do mundo internacional e aterrissar aqui para ajudar, então, os empresários no Brasil. Pode ser? Claro, pode ser sim. E eu tenho minha colinha aqui, ó, para a gente começar esse assunto. Como a gente está falando até dessa visão mais plural de multinações e até desse olhar, por exemplo, o empresário ele pode ter o e-commerce dele, mas ele ainda sente que tem dificuldade de tração. Ou ele pode ter a loja dele num varejo. E também a gente sabe que a pandemia mostrou para muita gente que só a porta aberta, quando fecha, morreu, né? E aí ele pode estar levando em consideração a venda direta, ter revendedores, ter a sua equipe. Mas é uma dificuldade. Como é que ele começa a beber da fonte, se inteirar, que universo maravilhoso que nos encanta, né? A gente que está há tanto tempo. Então, minha formulação da pergunta é: por onde alguém que está olhando de longe a venda direta começa a ter fonte de informação, vivência e até essa experiência que você trouxe de outros países? Claro. Tá a bola contigo. Tá bom. Não, normalmente o que eu recomendo, né, é sempre fazer primeiro um diagnóstico e uma análise de viabilidade do produto dele, que ele vai oferecer, né? O portfólio de produtos que ele tem. Então, lá ele vai encontrar, fala, bom, deixa eu testar, deixa eu olhar para saber se esse produto que eu tenho, ou serviço que eu tenho, ele é aderente ao mercado de venda direta, ao segmento de venda direta. Se as revendedoras que eu contratar, eles têm condições de levar esse produto ao consumidor através desse canal. E esse canal ele teve até um interessante, voltando um pouco atrás, uns 4 anos atrás ou 3 anos atrás, ele perdeu essa tração, né, que ele vinha tendo, porque o e-commerce, lógico, cresceu principalmente com a pandemia, mas hoje ele volta a ganhar. E por quê? Porque o e-commerce os investimentos para e-commerce é caro. Né? São custosos, né? Você hoje montar uma plataforma e montar o tráfego que você precisa para você vender o seu produto através só dessa plataforma é um investimento que as empresas hoje estão repensando também. Estou falando das empresas médias e pequenas, empresas que não têm tanto investimento. Aí o e-commerce tem um custo que ele é malvado, né? Que é o custo de aquisição de cliente, né, Júlio? Exatamente. O CAC. Para quem trabalha só com e-commerce, ele é pesado, porque o investimento é gigante em trazer pessoas para a plataforma, em atrair, reter e converter. Exatamente. Então, quer dizer, você tem um número de passagens, né, de clientes ali, né, de rotação muito grande. Então, ele não tem essa conversão que você fala. Enquanto que no segmento de venda direta, você tem muito mais controle sobre a sua equipe. Então, precisa medir muito bem também esse investimento. Mas voltando à pergunta, quer dizer, a primeira coisa, análise de viabilidade do meu produto, e aí em cima disso, né, o meu produto, ele está trazendo a experiência que eu tive fora em outros países, né? No Brasil nós nos concentramos muito mais em cosméticos, né? Por conta das grandes empresas que estão aí, como Natura, Avon,
Jequiti, Renaudet, Boticário, né? Mas existe muitos outros segmentos que eu conheci no México, por exemplo, né? Então ele é muito mais fragmentado, a indústria da venda direta. Então tem muitos outros produtos que dá para testar, né? E aqui no Brasil a gente já está tendo algumas experiências, né, de produtos até num posicionamento de preço alto, como um robô de cozinha chamado Thermomix, né, que nós demos uma consultoria para eles. É um produto de aproximadamente mais de R$9.000 e é vendido através de venda direta. E até serviço, né? A gente vê até o mercado americano, o espaço que os serviços tiveram na venda direta, ele é relevante. Pode chegar também no Brasil a incluir empresas que têm prestação de serviços e pode ter seu time de revendedores, né? Exatamente. Uma das maiores seguradoras do mundo, não é, Prudential, é um modelo de venda direta. Né? Porque isso é people to people, né? Quer dizer, a pessoa vai, né, toma um café com você, te apresenta uma proposta de negócios, de investimento, né, ou de aposentadoria, ou de seguro que ele tem, né? Ele conhece todas as suas necessidades, ou as suas dores, ou os seus planos para o futuro de aposentadoria ou de sucessão, inclusive, e ele apresenta os produtos que ele tem. É uma venda direta. Eu lembro da Prudential que a pessoa que é o teu ponto focal, ela acompanha. Eu tive Prudential durante muito tempo, ela acompanhava até meus planos, fazia adaptações e é uma venda por relacionamento. Então você super ilustrou bem e pode abrir a mente de quem está nos assistindo falando assim, e o meu serviço, será que é viável? Prudential é um baita exemplo. Exatamente. Você tem outros produtos, né, como assistência médica, né? Você tem... hoje, né, você pode a força de vendas pode chegar nas pessoas com vários outros tipos de produtos. A assistência médica também é um dos tipos, né? Nós também já trabalhamos com assessoria para assistência médica e era um modelo bem interessante, modelo virtual também, que eles tinham uma plataforma fantástica. E então tem vários produtos que podem encaixar nisso aí. E isso a gente vê em outros países do mundo, né? No próprio Japão, que é entre os top 10 países do mercado de venda direta, seguro é um dos mercados muito grandes, por exemplo, né? Antes de você seguir, quando se fala de análise de viabilidade, Júlio, não é só uma conta de faturamento de receita, né? Não é só claro essa linha. Uhum. A gente tem várias coisas. Então, vale a pena o empresário que pensa na venda direta procurar realmente quem atua com a venda direta para fazer essa análise de marcação de valores, para ver qual é a margem que ele tem, para ter saúde financeira e os multicanais trabalharem em harmonia. E isso, análise de viabilidade é uma análise complexa, não é? Complexa, porque você tem que analisar a sua planilha de custos também, logicamente, porque se vai ser viável o seu produto na ponta, né? Para definir o preço final e o preço para o revendedor, no caso, né? E a margem que esse revendedor vai ter. Você precisa definir a tua logística, porque dependendo da análise de viabilidade passa pela logística, porque você comercializar, por exemplo, ouro, né, joalheria, né, de venda direta, em alguns países tem, né, mas no Brasil a gente sabe que o risco é muito alto. E aí você tem um sobrepreço muito alto por conta de seguros, por conta de toda a segurança que necessita. Perfeito. Então já não é viável. Então a logística vai te brecar, porque eu falo, olha, não dá para fazer. Cabe, né? No margem, não tem condições. Ou um produto que é refrigerado. Também a logística vai custar muito mais. Eu tenho até um caso sobre isso. Eu desenvolvi um trabalho para uma empresa de congelados e a logística tem que parar, rever, porque ela inviabiliza o negócio inteiro. Então, você tem que solucionar a logística para depois falar sobre o modelo. Exatamente. Né? Aí você prepara toda a logística e aí, aceita o produto está apto para ir para o mercado. E aí também tem uma coisa, todo mundo vem e pergunta assim,
qual é o comissionamento ideal para dar para um revendedor? Você já deve ter ouvido essa pergunta várias vezes, né? Todo mundo pratica quanto? Tem que ser 30%? Tem que ser 20%? Tem que ser... Não tem que ser. Tem que olhar realmente o teu modelo de negócio, essa análise toda, ver o viável versus atrativo também, porque senão você não traz revendedores, né? Exatamente. Se você puser um valor de comissionamento, né? De recompensa muito baixo, você não atrai revendedores, e às vezes você tem um produto que ele precisa de uma demonstração gigantesca, ele fala assim, não, nem quero, porque dá um trabalho danado para você conquistar um cliente para depois ganhar uma comissão pequenininha. A gente fala comissão para ficar prático, né? Claro. Mas é a recompensa pela venda. O lucro sobre a operação, né? Que ele tem. Então, também não tem esse número mágico, tem que ser... Não tem. Tem que debruçar sobre isso e fazer análise, né? Claro. Por exemplo, esse robô de cozinha, a Thermomix, que custa mais de 9 mil, ele pratica aproximadamente 12 a 15% de lucratividade, que é, se você vender duas máquinas, fazendo 4, 5 demonstrações e vender duas máquinas, te dá 3 mil reais aproximadamente. Então, é interessante se você se dedica, lógico, ao treinamento, a aprender e a fazer a demonstração desse produto. Então, dependendo do produto, você tem... margens completamente diferentes, né? Você tem um Boticário hoje que pratica margens menores do que uma Natura, e é um gigante também da venda direta hoje com suas revendedoras. E aí, dando continuidade, então, falamos desse desafio, começa pela análise de viabilidade, mas continua também, Júlio. Claro, continua porque você vai ter que definir, bom, meu produto é viável, segundo passo, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que definir o meu modelo de negócios, né? Qual é o modelo de vendas que eu vou adotar? Vai ser um modelo mononível, vai ser um multinível, quer dizer, o que investimento que eu tenho para fazer? Porque multinível eu tenho um investimento menor. Por outro lado, eu divido muito da margem com, logicamente, os distribuidores, os líderes ou a cadeia toda de revendedores, enquanto que no venda direta mononível, como a Natura atua, né, e algumas outras empresas, você tem o controle sobre a venda direta, mas você tem um investimento muito maior, né, investimento. Então, depende também da sua capacidade financeira. Ou seja, não dá para ir montando um time de vendas e botando sacola na mão delas, porque muita gente tem esse preconceito, né? Eu vou trazer meia dúzia de sacoleira, vou fazer o abastecimento delas, fazer o combinado da comissão e tá valendo. Não. A gente está falando de um processo todo bem estruturado, até porque estas pessoas que vão representar a tua marca, elas vão precisar cada vez mais de relacionamento com você para ter capacitação, claro, para levar para o mercado, não só o produto, como também a proposta de valor, com tudo que tem por trás, não só o produto que está no catálogo, porque senão é commodity, né? Exatamente. Porque você tem que passar, por exemplo, até uma outra etapa importante é você definir a tua comunicação. Você tem o catálogo para definir. Se for o catálogo vai ser virtual ou vai ser físico, né? Nós recomendamos sempre que sejam os dois, né? Porque hoje você tem que estar no virtual. Então você manda o catálogo para o seu cliente através do WhatsApp, mas você também tem o catálogo físico. Então, dependendo do seu portfólio de produtos, você tem o seu catálogo para você mostrar. Então você define um que nós chamamos de conceito de catálogo. Depois você tem como é que você vai, o que você mencionou, recrutar as pessoas, treinar essas pessoas e motivar essas pessoas. E depois reter essas pessoas. Então, esse é o processo. Então, você vai lá, bom, quais são as minhas estratégias de recrutamento? Né? Eu vou definir quais são as minhas estratégias de recrutamento. Depois, treinamento, né? Quais são os materiais que eu vou estar dando para essa pessoa trabalhar adequadamente. Por isso que não é simplesmente pegar os produtos, né,
pegar a sacola, Toma, né? que o filho a é teu, sacoleira, né? e sai para vender, né? Não é tão simples assim. Você tem que ajudar essa pessoa, né? Fazer o que a gente no varejo chama de sellout, quer dizer, ajudar essa pessoa a vender para esse cliente. E aí você coloca na mão dela as promoções, as ofertas, ou a capacitação, o treinamento, a demonstração de produtos, né? A Mary Kay, por exemplo, faz muito bem a demonstração de produtos, as suas reuniões, né? Então, é uma estratégia de vendas que ela utiliza e ajuda as suas consultoras de beleza para vender os produtos. Mas tem uma pimenta que eu acho interessante aí, Júlio, que eu também não posso ser ingênuo de imaginar que uma revendedora vai vender só meu produto. Claro. Né? A gente tem pesquisas, trouxemos até o Sandro aqui da CVA, que ela vende em média 3 produtos. Né? Então a gente não pode ser ingênuo e imaginar que ela, a cada contato com o cliente, ela priorizará a minha marca, né? Como é que eu também me relaciono com ela? Então, eu, empresário, também tenho que construir um plano meu, empresa, até ela, o sellout, até o cliente. Então, também tem uma cadeia super interessante aí, passo uma comunicação, tô próxima, entendo, ouço as dúvidas dela, né? Para viabilizar aquele material, escuto se ela precisa de novos materiais e aí faço o sellout. Ela vende, o cliente pergunta algumas coisas, volta para ela e ela volta para mim. Então, quando a gente fala de venda por relacionamento, esse relacionamento é de verdade algo enxuto, próximo, para dar certo, né? É verdade. E a venda direta tem essa vantagem também, porque a empresa está próxima da consultora, da revendedora. Então, ela está lá para ouvir. Quer dizer, é muito fácil isso, é muito rápido. Então, o feedback do que ela precisa, do que a empresa pode dar para ela, esse processo é muito rápido. No varejo, às vezes, demora um pouco esse processo, né? Porque o varejo vai para a mão dos grandes distribuidores para as grandes, por exemplo, cosméticos, redes de farmácias, e depois rede de farmácia vai para o consumidor, e a farmácia mede muito mais o atendimento dela, né? A São Paulo, ou a Drogasil, quem seja, ela fala, bom, como é que foi o meu atendimento? Mas ela não quer saber do produto, o que aconteceu e tal. Então, o fabricante, né, no caso, para a venda direta, ele tem essa vantagem. Ele tem um canal dele ali, muito presente, né? Então, ele pode ter esse feedback, dar uma resposta adequada em curtíssimo tempo, prazo para fazer isso. Então, a gente falando de prioridades. Tô gostando desse assunto, sou empresário, quero pensar nisso. A primeira é como é que eu monto o meu time de vendas. Esse assunto eu adoro, né? Claro, porque você é o expert no assunto. Adoro. E esse é uma prioridade. A segunda prioridade, como é que eu produzo materiais de comunicação? Eu tô sendo didática aqui, claro, porque daqui a pouco a gente vai chegar neste bonitão que tá aqui com a gente, né? Então, como é que eu estruturo o meu negócio? Como é que eu capto pessoas? Como é que eu me relaciono e comunico? E com canais de escuta também, que isso é bem importante. E depois, como é que eu treino? Você vai chegar nisso também, para que a roda continue, né? Exatamente. Então, você tem que fazer eu vou fazer até uma colinha no meu sumário aqui, né? Do que a gente vai estar falando, mas um pouco mais. Então, aqui eu falo, como é que nós vamos construir o seu canal de vendas, né? O seu canal de revendedores, né? Um dos passos, né? O outro é reter, motivar e reconhecer a sua força de vendas. E aí vem quem reconhece mais, quem reter mais, vai ter mais prioridade ou mais participação nesse pocket share da consultora. Então, ela vende 2 ou 3 ou 4 marcas, mas você, a tua estratégia de reconhecimento, de recompensa que você tem, ela prioriza o seu produto. Então, isso é muito importante. Também, como é que você estabelece um outro passo? É o ciclo do produto, né? O ciclo de atendimento do pedido dela, né? E aí nós entramos já um pouco de que falo, bom, eu tenho a força de vendas aqui, isso aqui eu já sei como fazer, agora como é que eu faço o meu back-office? Né? Como é que eu entrego o produto, a velocidade, como é que eu defino o ciclo, né, do meu catálogo, dos meus pedidos? Vão ser 3 semanas? Vão ser 2 semanas? Vai ser um ciclo operacional de 1 mês? Né? E isso está ligado diretamente, vou voltar lá atrás, ao teu produto.
Porque se você tem um portfólio de produto extenso, você tem capacidade de girar muito mais e você pode reduzir o ciclo. Se você tem um produto, 2, 3 produtos, ou muito ligado à moda, por exemplo, catálogos de moda, aí você pode estender um pouco mais. E aí é diferente a sua estratégia. Mas você vai estabelecer o ciclo de acordo com o teu produto e o teu canal, e você vai ser o mais eficiente. Aqui a gente fala de como ser o mais eficiente possível para atender rapidamente o produto. Hoje, com a concorrência, né, do e-commerce, da velocidade de atendimento do e-commerce, porque muitas vezes você pede de manhã à tarde, já está na tua casa, o consumidor está se acostumando a isso, né? Aliás, ele põe no Mercado Livre como filtro quem entrega hoje ou entrega amanhã. Né? Exatamente. Então, e muita gente fala, não, eu quero para hoje, né? E mesmo que amanhã a pessoa esteja em casa, vai receber do mesmo jeito, mas não, tá para hoje porque eu vou pagar R$2 a mais, não tem problema, entrega, mas hoje aqui Júlio, ele tá aqui na minha casa. Coisa. A gente tinha num passado... O Júlio é da velha guarda junto comigo. Exato. A gente tinha o tempo médio estudado para um produto, desde que o cliente pediu para uma consultora até ele receber, a média era de 17 dias. Exatamente. Como é que alguém espera 17 dias hoje para um produto de consumo assim, né? Exatamente. Não espera. Então, por isso que a velocidade, tanto para a revendedora também é um desafio dela manter esse cliente. Quer dizer, hoje os tempos são menores, logicamente, né? Porque você tem hoje uma logística muito eficiente, né? Não só das empresas de venda direta, como a logística do e-commerce. E essas logísticas do e-commerce também atendem a venda direta. Então, hoje você tem uma logística muito mais eficiente. Mas eu me lembro no passado que era isso mesmo, né? E era considerada uma das melhores, né? Loucura. Loucura. Mas continuando aí na sua linha de raciocínio que eu te interrompi, fez então essa condução, próximo passo também. E aí nós temos o seguinte, como é que você adota processos de gestão? Perfeito. Né? O que são processos de gestão? Você definir que indicadores você vai medir, o sistema que você vai adotar, o software que você vai adotar, porque não estamos falando de 10, 20, 15 clientes que um software qualquer vai controlar. Não. Né? O da venda direta, você tem muitas variáveis. Você tem promoção para o canal, você tem promoção para o produto, específica para o produto. Então, você precisa ter um software adequado para o segmento de venda direta. Existem vários no mercado. Então, eu recomendo sempre, faça esse investimento, porque não achem que uma planilha de Excel ou um software muito básico vai resolver. Porque o número de clientes, quer dizer, hoje você vai ter 50 revendedores, amanhã você vai ter 100, vai ter 500, vai ter 1.000, 1.500, 2.000, e tudo isso tem que rodar muito, muito rápido, muito azeitado, junto com a logística, com a promoção, o brinde de indicação que ela tem porque ela indicou uma pessoa, ou se é um multinível, ela vai ganhar 10, 15% sobre aquela pessoa. Então, tudo isso tem que ser computado. Então, não investir nos processos de gestão é uma falha que a gente também vê muitas vezes. Quer dizer, a empresa tem um bom produto, desenvolver um canal, mas... E tem uma coisa também, que a venda direta, já que ela é uma venda por relacionamento, você tem os relacionamentos. Por exemplo, de linha, num multinível de linha, de hierarquia. Uhum. Você tem num binível também a liderança, que time que ela pertence. E isso é tão forte que eu lembro, a minha equipe chamava Dinamarca. Né? Lembro. Uhum. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu sou da Marcela. Você fala assim, mas qual é o nome do seu setor? Não sei. Porque o relacionamento é entre pessoas. Né? Uhum. Então, muito bem dito, eu preciso de um sistema para que eu consiga ver as hierarquias, as premiações, as campanhas que eu vou fazer, os prazos, porque eu tenho campanhas que elas têm prazo limitado para acabar. Ao mesmo tempo, como é que eu faço gestão de estoque? Então... é uma salada mista aí no meio, né? É uma salada mista, é verdade. E você mencionou, eu lembrei de uma coisa, que eu fiz um trabalho de zonificação, né? Porque antes, principalmente na Natura, o mercado era aberto, né? Tanto São Paulo como o Rio de Janeiro, né? Foi o primeiro piloto que nós fizemos, foi no Rio de Janeiro. E aí nós fizemos, imagina que deveriam ter na época
50 mil consultoras, não me lembro exatamente os números, mas espalhadas, né? Espalhadas em 20 setores, 30 setores, né? 30 gerências, né? E nós simplesmente trocamos, né? Zonificamos. Exatamente. Porque é muito mais eficiente você trabalhar com o público perto de você. E essa troca foi... a grande preocupação foi a perda que poderia haver, porque a relação entre aquela consultora e aquela, na época, promotora, gerente, era muito forte. Então, nós tivemos o cuidado de fazer todo um trabalho, primeiro, junto a gerentes, né, explicar o porquê, explicar as vantagens, para que ela vendesse essa ideia às suas consultoras. E nós criamos um slogan, inclusive, chamado "É dando que se recebe". Ou seja, é dando as suas consultoras para a sua colega que você vai receber muito bem também as consultoras da sua colega. Porque a sua colega vai ter que falar bem, né, desse processo, que vai ser muito melhor para ela. Ele chamou setorização na época. Exatamente, setorização. E aqui, lembrando, o Júlio falando sobre isso, a gente vai tirando os tricôs, né? Eu atendi o ABCD. Isso. M, Mauá também, Ribeirão Pires. E aí, quando fez a setorização, eu fiquei só com São Bernardo. Então, eu doei todo mundo que era Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, doei para as demais e peguei todas de São Bernardo para o setor Dinamarca. E ali corta dedo, corta coração, corta tudo. Lógico, porque são relações. Mas em detrimento à eficiência. Exato. Porque hoje a gente busca eficiência. Então, é lógico que tem o propósito da venda por relacionamento, mas o negócio tem que ser eficiente também. Então, em detrimento a isso, a gente percebeu realmente. Tinha que acontecer, até porque a gente fazia reuniões... As relações eram muito mais presenciais. E quando alguém de Mauá vir para uma reunião, era muito mais difícil do que alguém da rua de cima, né? Exatamente, eram todas presenciais, né? Talvez hoje, né, dependendo do tipo de produto, você pode abrir um pouco mais, né? Você não precisa setorizar se você tem uma comunicação virtual fazendo parte do teu modelo de comunicação. Até porque o multinível, você tem equipes no Brasil que fazem gestão de outro país. Isso é super viável, né? Exatamente, em outros países. Eu assessorei uma empresa brasileira para fazer uma abertura de uma operação no México, foi no caso, né, o México. E foi interessante de que todos os eventos de recrutamento foram realizados pelos líderes brasileiros, não pela empresa. Olha... A empresa apoiou e deu todos os materiais, mas todo o investimento, recepção e apresentação foi feita pelos líderes, foram líderes que logicamente têm a capacidade também financeira e eles fazem a gestão até hoje dessas pessoas em outros países, no Paraguai, na Bolívia, na Colômbia, no Chile e no México também. Muito então legal. Eles têm a equipe dele no Brasil e tem a equipe dele fora do Brasil. E eles foram, a empresa respeitou, vamos chamar assim, até isso. Quer dizer, ela não montou uma nova operação lá. Não, ela convidou os próprios líderes, que são quem representam melhor a empresa, né? Porque são as cabeças que hoje lideram grandes grupos, e levou. Esse é o modelo, logicamente, consegue expandir o negócio com pouco investimento. Boa! Agora, o Super Júlio está fazendo aqui um apanhado do que ele viveu, mas ele também deixou isso compartilhado com você, que é empresário e que tem pouca informação, pouco acesso. Você quer saber sobre alguns modelos de negócio no mercado? Você tem livros de marketing que apoiam, você tem materiais riquíssimos sobre outros modelos, mas a venda direta carece de democratização de informação. Eu procuro fazer isso com o DiretaCast e o Júlio procurou compartilhar muito da experiência dele neste super livro que é em primeiríssima mão, lançado aqui com a gente. A versão saidíssima do forno, chamando aqui, 10 passos básicos para criar uma empresa de venda direta, Júlio Nogueira. Então é um guia prático para você conhecer o canal, com muito do que a gente está falando aqui de suor, de vivência na pele, né, Júlio? E você está podendo compartilhar isso. Então, gente, não perca a oportunidade de ter aqui mais informação
direto sobre o modelo da venda direta, não é isso? Exatamente. Eu coloquei, na verdade, a ideia foi fazer um manual para quem é muito pragmático, né? É um manualzinho de 120 páginas, onde eu crio 10 passos para a pessoa, empresário, ou até uma empresa que queira também pensar no segmento de venda direta, uma empresa pequena, média ou até grande, mas fazer as considerações necessárias para ter sucesso, né? São 10 passos básicos, mas que são passos importantes que não devem ser pulados para que você tenha sucesso. Eu falo também da venda direta, quer dizer, para quem é leigo, para conhecer um pouco mais sobre o mercado de venda direta, eu conto um pouco da história da venda direta, tanto no mundo como no Brasil, né, que faz parte da introdução. Depois eu falo da falta de materiais didáticos, né, de acadêmicos sobre o assunto venda direta, né? No México, eu estava mencionando aqui para você anteriormente de que nós conseguimos, através da Associação Mexicana de Venda Direta, introduzir um módulo dentro do MBA numa universidade, um módulo de venda direta. Então, os alunos podiam escolher. Então, eles tinham alguns módulos que eles tinham que cumprir e um deles é venda direta. E a sala estava cheia sempre, porque as pessoas não tinham nenhuma informação, nenhum livro sobre isso e muitos estavam de paraquedas, ou seja, de ganhar conhecimento, né, ali, e outros realmente que estavam empreendendo o negócio. Falou, olha, aqui pode ser um negócio, né? Então, eu me lembro de um aluno que a gente teve até dando apoio, né? E ele era um empresário da Guatemala, foi fazer esse módulo justamente para conhecer um pouco mais. Depois me pediu para ir a Guatemala, conversar com ele e analisar a viabilidade do produto dele para a venda direta, que eles estavam pensando de como fazer. Inclusive era bebida, era café. Mas eu falo disso, eu falo da identificação da viabilidade do produto, quer dizer, como é que o empresário pode, né, identificar de que, olha, o meu produto é adequado, como é que ele pode fazer essa análise. Depois eu falo como estabelecer o seu conceito de catálogo, como é que você comunica isso, como é que você mostra a sua rede de vendas, e a sua rede de vendas vai mostrar ao consumidor, aos seus clientes, né, o produto, né, de forma virtual e também de forma física, através do catálogo. Como é que você define também o seu modelo de venda direta, que um pouco está ligado ao teu produto, à tua margem. Então, eu explico de que, falo, olha, dependendo e a sua capacidade de investimento, você pode ir para o mononível, você pode ir para o multinível, você tem modelos na venda direta que você pode adotar. Depois você pode, como é que você constrói o seu canal de revendedores, né? Quais são as estratégias de construção de canal, as ações que você tem, né? Quais são as ferramentas que você aí conhece muito bem, Marcela? Quais são as ferramentas que pode utilizar para fazer isso? Né? Isso está ligado também à sua capacidade financeira, logicamente, né? Depois, montado isso, motivar e reconhecer a sua rede de vendas é um outro tópico também, porque não adianta você construir e largar o seu canal. Você precisa treinar o seu canal, você precisa reconhecer, precisa ter a recompensa adequada para que essa pessoa permaneça com você e vendendo, né, cada vez mais, né, e sendo fiel à tua marca. Depois, estabelecer o ciclo do pedido adequado, como eu mencionei anteriormente, quer dizer, a tua logística, como é que você monta a tua logística, adotar os processos rigorosos de gestão, os indicadores que você vai medir, porque você tem que premiar a pessoa baseado num indicador. Quantos inícios ela realizou, qual a atividade que ela realizou, qual foi a venda que ela realizou total, quer dizer, como é que ela movimentou esse canal. Então, são indicadores que você tem que acompanhar, porque são eles que você vai premiar. E a venda direta tem alguns indicadores que são muito específicos, né? Tem. Então, por exemplo, você comentou o início, né? Que é trazer uma nova abertura, consultora, né? Alguns lugares chamam de abertura. A atividade, porque não adianta ela só estar no seu banco de dados. Ela tem que fazer pedido. Ela tem que produzir. E qual é a produtividade dela? Então, tem uma sopa de letrinhas aí, de indicadores bons.
que vale a pena ficar perto, então, da gente para beber dessa fonte, né, Júlio? Exatamente. E aqui eu menciono todos esses indicadores que não são familiarizados, mas eu menciono cada um, explico cada um, para que possa falar, bom, se eu quero crescer, eu vou investir muito mais, eu vou premiar a minha força de vendas por inícios, por novos clientes. Depois que eu já cresci, eu vou premiar por atividade também, né? Eu premio por início e também por atividade, e assim por diante. Quer dizer, você define a sua forma de premiação. Então temos uma bíblia boa aí, né? Tem bastante coisa. Depois, estar atento às mudanças do segmento ao mercado. Quer dizer, hoje a internet, por exemplo, foi uma mudança que aconteceu. Algumas empresas estão tendo dificuldades de adaptação. De venda direta estão tendo essas dificuldades porque a sua rede de vendas, né, não está tão familiarizada com todas essas ferramentas que vieram. Então, ela tem que estar atenta a isso, como é que ela vai treinar a sua força de vendas, vai se adequar a esse negócio, né? Passar pedido, né? Passar pedido no papel, você não passa mais no papel, como no seu tempo era. Na minha época era com carbono, Júlio. Eram várias, né? Milhares de pedidos ou centenas de pedidos e que eram passados assim. A gente venceu. E por telefone. Mas que tinha motoboy que um dia caiu com meus pedidos de Natal. Ele caiu da moto, perdi tudo. Chorei pra Os pedidos não chegaram. Era. E depois eu falo o passo 10 e os fatores críticos de sucesso. Esse livro, então, tem muito da tua jornada que você está compartilhando, né? Eu acho muito legal. Além disso, tem a própria consultoria de apoiar um empreendedor. E às vezes as pessoas falam assim, Marcela, mas vocês na venda direta às vezes podem ser até concorrentes. Eu falo, não tem problema, porque quem está ganhando é o setor. Então, você vai encontrar pessoas que vão procurar você, até vindas pelo livro, buscando mais informação. Eu mesma escrevi o e-book, né? Já fazendo aqui meu pitch. Eu escrevi um e-book com uma parte de estratégia, como é que você se prepara estrategicamente e depois como é que você executa exatamente dentro deste olhar que o Júlio estava falando. Então chama Domine a Arte da Venda Direta. É um e-book, não é um livro, mas é muito complementar. E o que eu sinto, que a gente pode cada vez mais democratizar a informação, trazer para quem está olhando a possibilidade de levar um produto para o mercado, canais viáveis, fazer complementariedade de canais e ter crescimento. É isso, né? Exatamente. E essa é a nossa intenção. E também eu quero trazer a informação que o prefácio foi escrito, na verdade, pela presidente da BVD, na Associação Brasileira de Empresas de Venda Direta, a Adriana Coloca. E ela fez um prefácio muito interessante aí sobre a minha jornada e essa falta de informação. Então, junto à BVD também a gente vai montar uma estratégia de comunicação, de divulgação desse material. Quer dizer, a intenção é realmente disponibilizar esse material, né, ou nas plataformas, tanto físico como através de e-book. E a intenção como não tem tanta informação sobre o assunto, quer dizer, é democratizar e compartilhar. O que eu quero é compartilhar tudo que eu aprendi com você e com todas as consultoras, revendedoras, os meus gerentes, os donos das empresas por onde eu passei de venda direta, e são empresas de sucesso, a grande maioria delas. Então a ideia é compartilhar esse conhecimento. Excelente. Eu vou deixar na descrição desse episódio o link pro livro do Júlio, pro Domine a Arte da Venda Direta também, vou deixar o QR Code também, vou deixar na descrição. E vou desejar para cada vez mais pessoas que são transformadoras, que têm história na venda direta, compartilhem a informação, porque a gente tem um mercado lá fora cada vez mais sedento por formas de receber as experiências corretas, os produtos corretos, o atendimento correto, e a venda direta é um grande viabilizador disso. É verdade, Marcelo. Então, Júlio, agora aproveita, deixa seu contato aqui pro empresário que está nos assistindo, conta como é que ele acha o teu livro, você e mais informação. Claro. Olha, o livro você vai achar nas plataformas Clube de Autores, a Amazon, e ele tem tanto físico como e-book também disponível. Ele
como eu falei, a ideia é compartilhar e todas essas informações com vocês para que possam conhecer muito mais o mercado de venda direta e que seja um guia para você montar uma empresa de venda direta ou para você também querer entrar nesse mercado, já tem um mercado estabelecido no varejo ou através do e-commerce, mas queira também conhecer mais da venda direta. Com certeza você vai encontrar toda a informação que você precisa nesse manual. Araçou! Bora vender, né, Júlio? Bora vender. Bora vender. Júlio, agradeço imensamente a oportunidade de estar com você pela segunda. Quero estar com a terceira, a quarta vez. Cada vez mais sempre a à disposição. gente... Ai, compartilhando. Quero agradecer você que assistiu o nosso episódio. Convidar você para assistir o terceiro episódio com Júlio Nogueira, assistir tantos outros que a gente deixou, temos na Spotify, no YouTube, tem no site da Marcela também, um pouquinho do que a gente vive na venda direta, e convidar também outros empresários, outros executivos que fazem a venda direta ser um modelo de negócio viável, a vir aqui no DiretaCast compartilhar um pouquinho da sua experiência. Combinado? Combinado. Então, gente, obrigada. Júlio, obrigada. Obrigado. Até a próxima. Marcelo. E Até a gente próxima. se vê. Se vê. Sucesso pro seu livro. Obrigado. Amém. Bora! Bora.